Hoje temos connosco neste nosso Performance 360 Adilson Paulo, gestor, pai, filho, irmão. Vamos ter aqui uma viagem à volta destes quase 40 anos de vida de Adilson Paulo. Muito obrigado pela tua presença, antes de mais. Obrigado. Lá para casa, quem é o Adilson Paulo? Sejam bem-vindos ao Performance 360 aqui no Shopping Fortaleza. Bom, como disse e bem, gestor, pai, filho, irmão, amigo e acima de tudo líder, né? Porque em meio a essas responsabilidades, os diferentes papéis que eu desempenho na vida, eu estou sempre a assumir responsabilidades, seja para com os amigos, com os irmãos, na família. E então descrevo-me acima de tudo como um líder. Esse é o Adilson. Como é que foi o seu percurso de vida? Bom, eu tenho a minha formação académica em Contabilidade Superior de Gestão pela Universidade de Lusíada. Fiz uma pós-graduação em CIPS, pelo Chartered Institute of Procurement and Supply Chain da Inglaterra, Instituto Catedrático de Procurement and Supply Chain. E tenho também um MBA agora em curso com o London School of International Business. Este é o meu percurso académico. Com relação ao meu percurso profissional, eu comecei na Total muito cedo, com 19 anos. 4 anos depois passei para a BP, sempre com responsabilidades acrescidas na medida que fui mudando. 4 anos depois na BP mudei para a General Electric, onde trabalhei 2 anos em Luanda e depois passei por um processo de expatriação através do programa Executive Accelerated Leadership Program, da GE. Era o programa de mais alto nível na GE para a formação de executivos. Fim do meu período de colaboração com a GE, mudei-me para a DOF Subsea como CEO para Angola. Fiquei com a DOF Subsea perto de 4 anos. Posteriormente, juntei-me à SGS, onde me encontro agora como diretor executivo. E comecei pelo meu percurso académico, porque a história é muito longa, né? Então estava a tentar aqui sintetizar, mas se é o objetivo voltarmos um pouco mais lá atrás, fica à vontade. Era um pouco isso, ok. Qual é que é a importância do contexto familiar para ti e o que é que isto impactou nos processos de tomada de decisão ao longo da tua vida? Eu tenho a família no centro de tudo, a minha família. Começando com os meus pais, que são os grandes pilares da minha vida. O meu pai é o meu grande mentor na vida, uma pessoa que tem um percurso histórico muito grande e sempre recorri a ele em primeira instância para orientação, seja espiritual como profissional. Depois, agora como pai também de uma família e líder de uma família, tenho a minha família no centro das minhas decisões. Eu digo que tenho uma carreira muito boa, acredito que ainda não está no fim, e tive um percurso até aqui, acho que bastante bom, mas em meio a todas as realizações e coisas que consegui alcançar na vida, eu acho que manter a minha família coesa, o meu casamento até agora, é a minha maior realização como líder. Então esse é o quão importante a família é para mim. Muito bem. Hoje, aos 38 anos, o que é que teria feito de diferente? Pessoal e profissionalmente? É engraçado. Eu tenho poucas razões para arrependimentos, porque na verdade é um pouco dos erros que cometi que me levaram a estar onde estou. Mas se há uma coisa sobre a qual escrevi também, é a decisão de ter saído da Total para a BP. Acredito que foi um pouco prematura. Na altura eu estava a terminar a licenciatura e tinha solicitado um patrocínio da empresa para o pagamento do mestrado, que em primeira instância foi aceitado, mas depois revertido. E isso deixou-me um pouco aquém das minhas expectativas, porque era um objetivo continuar a estudar, era muito novo, eu sabia que ainda tinha muito que aprender. E pronto, a BP fez-me essa proposta com o CIPS, que é o Instituto Catedrático de Supply Chain da Inglaterra,
Mas soube muito mal essa decisão, até que finalmente eu me juntei a G. Só começou a fazer sentido essa decisão, eu ter me mudado para G, a General Electric. É lá onde eu me encontrei como líder, é lá onde eu me formei como executivo, então fez sentido por esta altura. Entretanto, eu digo sempre que as decisões às vezes vão parecer más, elas vão ter um sabor muito amargo, mas lá na frente vão fazer sentido. E se onde te encontras hoje é exatamente onde querias estar, então aquela não foi necessariamente uma decisão. Há degraus pelos quais teríamos que ter passado. Exatamente. Que tipo de líder é que se considera e como é que acha que os outros o veem? Sou um líder que, do ponto de vista profissional, sou muito estratégico. Sou muito estratégico, procuro sempre conectar-me a pessoas que sei que podem influenciar o meu trabalho. Olho para as coisas sempre na perspectiva macro, micro, não só para a árvore, mas para a floresta, como conectar os pontos. Tenho esta visão como líder, consigo prever as coisas de forma antecipada. Como pessoa, líder, ou seja, como líder lidando com pessoas, sou uma pessoa muito aberta, muito flexível. Eu não sou o tipo de líder que está preocupado com a que horas você chegou, se você hoje vai trabalhar a partir de casa. Eu estou mais preocupado com a produtividade e o resultado. Eu sou muito voltado para o resultado. Se você é mais produtivo trabalhando um dia na semana a partir de casa, porque tem responsabilidades familiares acrescidas, sobretudo no caso das senhoras, que seja, só faça as coisas acontecer. Esta é a minha perspectiva como líder. E a segunda parte da questão, como é que acha que os outros veem isso em si? Essa preocupação? Sim. Acha que faz isso para que seja notado ou faz isso porque gosta? Não, eu faço isso porque entendo que liderar é servir, né? Nós não somos líderes para nos servirmos a nós mesmos. Nós estamos sempre a tentar facilitar o trabalho da equipe. E faço isso, as pessoas notam. Não faço necessariamente para que elas notam, mas é a minha filosofia, a minha forma de estar como líder. Mas acredito que elas acabam notando, porque eu, agora a entrada da SGS, flexibilizei o horário de trabalho para as pessoas. Acho que quiserem chegar um pouco mais tarde, às 10 vão sair às 18, chegam às 7 para sair às 17 ou 15 horas. Então implementei a política de horários flexíveis, também implementei a política de trabalho a partir de casa, para as senhoras sobretudo. Então é a minha forma de atuação. Eu faço e acredito que as pessoas notam, porque são medidas que eu tomo onde quer que eu esteja e tento fazer com que as pessoas beneficiem delas. Para ti, quais são as qualidades essenciais de um líder nos dias de hoje? Que a liderança mudou muito nos últimos 15 anos, não é? A exigência do mercado é outra, a exigência dos nossos colaboradores é outra. Para ti, que competências essenciais é que deve ter um líder aos dias de hoje? Bom, são várias. E desde aí eu gostaria de começar por responder essa questão com o grande desafio de todo líder é se manter relevante. No momento em que nós somos irrelevantes, deixamos de existir, deixamos de fazer diferença para a empresa. Então esse é o desafio. E aqui a questão para cada um é como é que eu me mantenho relevante. Não é escondendo informações, não é diabolizando a vida dos outros, ir atrás dos colaboradores, estar atento a quem chegou tarde. Não é ser o chefe, né? Não é ser o servido, mas o servidor. E as competências nos dias de hoje variam para cada líder, para cada área de atuação é uma, mas há algumas que são de caráter comum. É importante hoje que os líderes sejam versados em matérias de inteligência artificial, por exemplo. É preciso nós vermos como é que a inteligência artificial vai impactar o futuro da exploração de petróleo, no caso da Angola, o futuro dos transportes, o futuro das decisões que vamos tomar. Então, essa é uma delas. As outras prendem-se com soft skills. No caso, tem que ser uma pessoa bastante resiliente, que se adapta com muita facilidade às diferentes situações. Tem que ser um líder. Há um termo que eu não consigo traduzir diretamente do inglês para português, bold, capaz de tomar, às vezes digo um soco no estômago, ou seja, capaz de enfrentar uma situação repentina, sem muitas reações emocionais. E pronto, também deve ser alguém que comunica com muita facilidade.
e que tenha uma visão muito abrangente, porque um líder deve prever as coisas 10, 5 vezes mais do que os demais, né? Por isso é que ele é o líder. Acredito que essas qualidades sumarizam um pouquinho aquilo que eu defino como características chaves para um líder. E são características chaves mesmo. Qual é a melhor forma de lidar com os desafios das equipas multigeracionais? Porque hoje nas empresas conseguimos encontrar 3 gerações, não é? Pois. Os de 60, tu que estás nos 40 e os de 25 que chegam agora. Yeah. Eu gosto de dizer que é só preciso tratarmos as pessoas com dignidade, né? Porque se tratamos todos com dignidade, o de idade menor vai se sentir respeitado, o de idade intermédia se sentir respeitado e o de geração um pouco mais velha vai também se sentir respeitado. A palavra-chave é dignidade, né? Nós somos seres humanos e precisamos compreender o que é que motiva as pessoas, porque nem todo mundo vem à empresa para ser CEO. Claro. Né? Há quem está lá muito contente por dar o seu contributo na medida que dá e nós como líderes precisamos perceber isso. Então, tocas num ponto-chave que também tenho vindo a abordar nos episódios anteriores. Como é que vês esta sede de cargos que a nova geração tem? Há uma grande sede de cargos sem ter a competência para. Pois. E nota-se isso no corporativo como também no informal, né? Nas redes sociais, a vontade de emergir e de ser o reconhecido. Qualquer um é CEO. Exatamente, eu vejo ali o indivíduo no LinkedIn, ele tem uma Rolote e ele escreve lá CEO da Rolote X, né? Sem desrespeito para quem tenha uma Rolote. Mas é preciso nós estarmos preparados e entendemos o porquê queremos servir, né? Precisamos primeiramente nos perguntar porquê que eu quero servir. Eu quero servir para me envaidecer, para dificultar a vida das pessoas. Quando entenderes o objetivo pelo qual você quer servir, porque liderança é servir, aí você deve se preparar então para esse desafio. E não é fácil liderar pessoas. Tem que ser uma pessoa realmente apaixonada por pessoas e ao mesmo tempo muito tecnicamente versada, que é para poder fazê-lo. Não basta querer ter vontade. Aos mais novos, eu digo sempre, é importante estudar liderança. A cada revolução dá-se a necessidade de uma capacidade, de um skills, de uma habilidade particular. Como, por exemplo, estamos a falar hoje de AI ou inteligência artificial. Os designers, os developers, os programadores são os mais necessitados. Mas anteriormente haviam outras necessidades, na quarta revolução, na terceira revolução industrial, pronto. Em todas essas revoluções há um fator que foi comum, é liderança. Nós só sobrevivemos a essas revoluções, as empresas só sobreviveram a essas revoluções porque tiveram grandes líderes à frente deles. Então, independentemente da sua área de formação, do métier, estuda também liderança. Tenta perceber o que é liderança. O que é isso de liderar pessoas? Qual é que foi o maior desafio ou desafios da tua carreira até aos dias de hoje? Eu tive vários desafios. Como disse, a minha maior realização até aqui é manter a minha família unida e muito provavelmente este é o maior desafio de todos. Mas se formos falando do ponto de vista técnico, eu acho que teve que ver com uma situação que deu-se há sensivelmente 2 anos. Eu saí da DOF Subsea e passei muito brevemente pela TAG e encontrei uma empresa, obviamente, com todas as condições que nós conhecemos. E estava lá uma administração que acredito que queria fazer alguma diferença. Eu comecei por reestruturar processos e criar uma série de medidas para revitalizar a minha área de liderança. Na altura eu era o diretor do que chamavam DASH, mas me deparei com alguma resistência da parte dos colaboradores da própria direção. E que no fim do dia, aquilo que eu defendia como sendo certo, foi a mesma coisa com que fui acusado, né? Então, como é que você sobrevive a uma situação dessa, onde publicamente você está a ser taxado por uma coisa que não é e você não pode se pronunciar publicamente? Eu acho que esse foi o maior desafio que eu tive
fora da questão familiar. Mas o que prevalece em meio aos desafios e com relação a essa questão ainda é a marca, né? Nós temos uma marca como líder e as pessoas nos conhecem. Eu passei por várias empresas, fiz menção de algumas, da Total, e mais recentemente fui o CEO da DOF, hoje estou na SGS. Então as pessoas sabem quem é o profissional com quem eles lideram durante esses 18 anos, né? E não é uma situação provocada de forma, diria, propositada, que vai impactar negativamente a marca de um profissional com uma estabilidade de 18 anos, com uma carreira de 18 anos a 20 anos, né? Então acredito que a minha marca falou muito alto, e se não fosse essa preparação que eu tive do ponto de vista de liderança, com conhecimentos científicos sobre marcas e etc., acredito que teria tido um impacto ainda pior. Mas esse é um dos maiores desafios que já... Na tua opinião, que conteúdos é que não podem faltar nas escolas e nas faculdades nos dias de hoje? Olha, essa é uma pergunta bastante engraçada, porque eu digo sempre que nós temos que agora, no lugar da... Na minha altura era EMC, Educação Moral e Cívica, eu não sei o que é hoje. Mas nós precisamos agora começar a lecionar o compliance desde muito cedo nas escolas. O compliance como tal. Os princípios de conflito de interesse. Eu não sei como é que os pedagogos vão diluir esse conteúdo para as crianças digerirem, mas é preciso desde muito cedo. É preciso nós conhecermos a regra de ouro. Diria, tenho 18 anos de carreira, sou um líder com bastante experiência, mas eu vim conhecer o princípio de regra de ouro não vão 3, 4 anos atrás. A regra de ouro diz que trata o outro como gostaria de ser tratado. Para as sociedades ocidentais, esse é um princípio que pauta a forma deles de vida desde muito cedo. E são princípios que fazem parte de toda uma gama de conhecimentos no que toca a compliance. E é preciso, porque nós olhamos hoje jovens que assumem uma posição e automaticamente já está a pensar em se beneficiar da posição em vez de fazer o que é certo. Então acho que o compliance chegou tarde em Angola e ainda está muito corporatizado, né? Precisa de ser diluído para as escolas, para quando chegar ao nível corporativo, o indivíduo que formamos na base tenha princípios de ética e compliance. Embora parte dessa formação nas gerações mais antigas, a formação em boas práticas já vinha de casa, não é? Certo, certo. Mas hoje os pais trabalham, a mãe trabalha, o filho passa a maior parte do tempo na escola, onde depois da escola tem o ATL, no caso dos mais pequenos, e outras atividades extraescolares. Então, aí onde eles passam mais tempo, sem passar a responsabilidade dos professores, dos pais, né? Os pais devem assumir o seu papel, mas é preciso que, de alguma forma, ali onde eles passam mais tempo, eles possam também receber esses conhecimentos. Sim, porque as coisas mudaram, né? Naquela altura havia guerra, não havia tanta dinâmica na economia e uma série de questões, né? Mas hoje estamos confrontados com realidades totalmente diferentes e temos que tentar perceber como é que essa componente que anteriormente era passada a partir de casa e que um pouco de forma empírica agora pode ser diluída e passada nas escolas de forma um pouco mais científica para preparar os indivíduos na base a estarem prontos para os desafios do futuro, né? Voltando um pouco aqui à questão anterior, o que é que achas que difere o setor do oil and gas, onde estás há muitos anos, de práticas e processos, para a restante fatia da economia? E onde é que nós, nos outros setores, podemos ir beber do oil and gas? Especificamente para Angola? Sim, sim. Pronto, a diferença é enorme, né? Eu, como disse, passei pela TAG e também ao longo do meu percurso tive oportunidade de trabalhar no setor da aviação, pela GE Aviation, conforme falávamos em privado. Eu penso que lá fora não se nota muita diferença, mas especificamente para Angola há uma diferença muito grande por conta da cultura da indústria em si. A cultura da indústria petrolífera é bastante influenciada pela cultura ocidental em Angola, ao passo que os outros setores da economia nem tanto, né? Então há uma componente de compliance muito forte, há uma componente de processos e procedimentos muito fortes e as pessoas são treinadas na base para terem sucesso, né?
o governo facilitou muito esse processo também, investiu muito em conteúdo local para a emancipação dos angolanos no setor. Hoje já se denota que 2/3 dos técnicos no setor são angolanos. Também está a fazer um esforço enorme para que o mesmo aconteça ao nível de liderança do top, mas presumo que o principal é a cultura laboral do setor, o entendimento que todos nós temos de como devemos nos pautar, nos portar no setor, é totalmente diferente. Há uma cultura que é intrínseca e que é visível nas relações dos diferentes líderes do setor. A ética, o compliance, sobretudo esses aspectos, porque as empresas do setor têm mais de 100, 30, 40 anos e para se manter uma marca por tanto tempo, com altos níveis de reputação, é preciso haver essa componente ética muito forte e isso se dissolve por toda a indústria. Acho que todos nós somos um pouco impactados por essa cultura que é altamente regulamentada, né? Sobretudo com uma componente de compliance muito forte. Quais são os maiores desafios para o continente africano? Bom, só para ressalvar, também eu gostaria de voltar um pouco atrás, gostaria de falar do alto nível de investimento em formação no homem. Okay? Temos a cultura de compliance, depois tem que ter o alto nível de investimento de formação no homem para conseguirmos obter sustentabilidade, porque a indústria petrolífera pensa muito em como é que podemos ser mais sustentáveis, né? Daí os novos critérios de ESG, por aí em fora. Bom, voltando agora para a questão atual, que é sobre os desafios do continente africano nos próximos 5 anos. Os próximos 5 anos. Bom, são diversos. Eu começaria por dizer que é a industrialização, que é efetivamente a melhoria das condições de vida das suas populações. Industrialização vai criar postos de emprego, vai criar renda, vai fazer com que as economias africanas sejam menos dependentes de importações. Investimento em agricultura, obviamente, no setor primário, para depois passar para o setor secundário, mas um setor primário forte sem o setor secundário, obviamente, falha. Mas o principal desafio é liderança. É termos líderes que conseguem convergir os interesses das grandes potências com os nossos interesses e os seus interesses pessoais, né? Então, quando temos um líder que consegue equilibrar essas 3 facetas de interesses, conseguimos ter resultados, né? Não é fácil, porque ninguém sabe as discussões que temos por detrás das portas, mas existem fatores externos que são bastante influenciadores de decisões, mas liderança e coragem para realizar a África é o que falta. É o maior desafio. Para 3 conselhos que deixas aos jovens angolanos? 3? Que nos estão a ouvir e a assistir. Bom, há uma coisa que me deixa um pouco intrigado nos dias de hoje. Eu tenho isso também no meu ciclo familiar. É os jovens acharem que alguém tem que fazer por eles. Que eles estão... É um direito que o irmão mais velho lhes assista e lhes busque o emprego e fale com o amigo A ou amigo B para eles terem esse emprego. Não é que os jovens devam passar pelas mesmas dificuldades porque passamos, mas é preciso os jovens esforçarem-se, primeiramente esforcem-se mesmo, formem-se bem. Certifica-se que aí onde você vai dar a entrada do teu currículo, você está no top 10, porque o teu currículo é expressivo, o teu currículo está literalmente correto, gramaticalmente correto, tem a apresentação correta. Há uma série de coisas que se perderam ao longo do tempo, que eu acho que indivíduos da minha geração ainda têm e demonstram, mas não vejo muito nos dias de hoje. Os jovens vão às vezes para uma entrevista completamente despreparados, nem sabe qual é a empresa para que está a entrevistar, né? Não lê nem um pouco a respeito da empresa. Submetes uma carta de apresentação cheia de erros gramaticais. Então, sejam profissionistas, vão no detalhe, sejam os melhores naquilo que estão a fazer, no detalhe, para que tenham sucesso, porque o detalhe define, na verdade, o sucesso, né? Então, esse é o primeiro. O segundo
Eu costumo dizer que os pequenos detalhes definem os profissionais dos amadores. Não é? Exatamente, exatamente, porque é a forma como eu empacoto a minha carta, o meu currículo, como eu me dirijo à pessoa que está a me entrevistar, como eu me preparei para aquela suposta entrevista que vai fazer a diferença. Fora isso, chegar a uma entrevista e eu não saber a empresa para qual estou a recrutar, pronto, começa já mal, muito mal. A partida está descartada. Depois o irmão às vezes já facilitou a entrevista, né? E, não, mas não consegui, podias ir falar. Como já me responderam, com os erros do currículo, não é? Foi o rapaz do Cyber Pois. que fez. Essa também é outra questão. Então, bom, esse é um deles. O segundo é para buscarem modelos. Busquem modelos que vale a pena seguir. Hoje em dia, todo mundo quer ser alguma coisa o mais rápido possível. Né? Nós perdemos tempo com conteúdos que não valem a pena e quando não está a dar certo eu vou ser influencer. Né? Mas eu me pergunto, o que é isso de ser influencer se você não tem uma influência positiva, se você não usa as suas redes sociais para divulgar conteúdos positivos, é só para as pessoas rirem, é a nova dança, é o esquema. Eu presumo que as pessoas podem fazer melhor, os jovens hoje podem fazer melhor. As ferramentas estão aí, não podemos reverter no tempo, regressar no tempo para anularmos as redes sociais, mas ainda podemos nos direcionar no caminho certo quanto ao uso das redes sociais. Então, queira mais, tenha ambição, mas não seja imediatista. Né? Tenta projetar os próximos 3, 5 anos da sua vida e fazendo as coisas passo a passo. Faz uma formação aqui, faz uma entrevista ali, conhece alguém, vai para um workshop. E dedicação acima de tudo. Exatamente. Não é? Pensar nos pormenores, como disseste há pouco. Não desistir. Muito bem. Está a ser uma conversa extremamente interessante. Nós partimos para o próximo bloco, onde vamos pôr aqui o nosso Adilson Paulo mais uma vez à prova. Muito obrigado, Adilson. Vamos embora. Até já. Queríamos aqui, Adilson, que nos desses cinco elementos ou 5 chaves para cada um destes círculos, daquilo que é a tua forma de estar na vida, aquilo que foi a tua visão, aquilo que é o teu percurso, que vão servir de inspiração, de certa forma, a quem nos assiste. Pois. Bom, eu gostaria de fazer primeiramente a interligação entre eles. Quem lidera vai enfrentar desafios para chegar ao seu propósito. Né? Então, elas têm muita interligação e uma acaba sempre... Podes fazer já uma seta que os liga. Sim, quem lidera enfrenta desafios para chegar ao propósito. Seria mais ou menos assim. Mas eu gostaria de enfatizar aqui, e já com o propósito, 5 coisas. Aqui o meu propósito. Você tem que liderar com um propósito, né? É aí onde eu falei sobre por que você quer liderar. Né? Um líder sem propósito não é líder, porque é essencial que o líder tenha propósitos. Depois, é preciso trabalhar na marca. E aqui na marca eu falo do conceito personalidade, mais habilidades, mais fraquezas, consistente no tempo, né? Consistente no tempo. É preciso você ser consistente para ter uma marca. Cometes um erro uma vez, eu falei sobre a experiência que tive na TAG, bom, não vão destruir o líder que eu sou há mais de 18 anos, né? Porque até cada um tem os seus objetivos quando começam com esse tipo de assuntos. Bom, então, propósito, marca. Deixa eu dizer aqui intencionalidade. As pessoas às vezes chamam isso foco, mas eu gosto de escrever intencionalidade porque é bastante diferente. Aqui, self-awareness. Eu estou a escrever em inglês algumas das palavras porque não consigo traduzir literalmente para... Mas o que é que queres dizer com isto? É importante lá para casa, para quem quem nos assiste, bom, e que não esteja tão familiarizado com isso, perceber qual é o... Eu vejo muita gente a participar de workshops, podcasts, ter um mentor, ter um coach, é muito bom. Mas acredita em mim, se não formos intencionais em pôr em prática as coisas que ouvimos, em queremos ter sucesso, nada do que os coaches, os mentores nos dizerem faz sentido. O nível de intencionalidade, intenção e intensidade que colocamos no nosso propósito, naquilo que nos propusemos fazer,
Se nos propusemos ter sucesso, então tem que ser bastante intencionado, né? Eu não posso me propor ser um líder que gosta das pessoas e na primeira oportunidade eu estou logo a destratar as pessoas sem pensar que, espera, eu devo ser bem intencionado em ser esse líder. Então a intencionalidade é isso, é na verdade a característica do líder que lhe permite manter focado no objetivo que pretende atingir. Okay? Sim, aquilo que falávamos também nos bastidores, porque a maior parte dos jovens hoje quer ser famoso só, não é? Pois. Você quer ser famoso, lança uma música, aí já não deu certo, aí perde a intencionalidade. Não, você tem que ser intencionado, né? Porque tem pessoas que começam um projeto todos os dias. Ele vem falar contigo todos os dias com um projeto novo. E às vezes na gira nós perguntamos como é aquele projeto anterior. Ele diz, não, aquele não deu certo por causa disso. E ele tem sempre um projeto novo, né? Então essa intencionalidade, o foco... Passa a vida a bater na rocha. Então nós precisamos ter isso em conta. O self-awareness é a capacidade que o líder tem de se autoanalisar, autoconhecer. Estamos aqui agora a ter essa conversa, nós temos que nos perguntar como é que eu estou a ser percebido, como é que eu estou a falar demais, não, em tempo real, né? O líder não pode cometer erros, ou seja, para o líder o padrão é muito elevado. Um erro do líder leva consigo mais vidas do que a dele só. Então é importante que o líder tenha esse nível de autoconhecimento, né? O nível não pode errar, o líder não pode estar a errar para depois pedir desculpas, pelo contrário, ele deve em tempo real evitar. Às vezes estamos em meio a um debate, a uma discussão e você sabe que aqui o nível está a escalar, então eu devo me retirar. Aquela realização... Capacidade de análise. Eu costumo dizer à minha equipa que é preciso perceber e analisar quando perdemos e quando ganhamos. Mas em tempo real, né? Tem que ser, enquanto tiver a acontecer, não pode ser o tipo de pessoa que tem uma discussão no final do ano e depois no final do ano você vai dizer, na avaliação do desempenho não foi. Então, tu tens que saber em tempo real, exatamente. Tens que saber em tempo real que não, acho que essa conversa com o chefe não foi boa. Bom, eu vou lá ter, né? Não é esperar até em março, depois pedir desculpa em meio à discussão da avaliação de desempenho. Não, peço que o boss me desculpe, mas aí já é tarde, né? Pronto, então, esses 4 e um último, eu sou cristão, então aqui vou pôr Jesus Cristo e vou dizer porquê. Porque eu acho que Jesus é o modelo mais perfeito de liderança, mesmo do ponto de vista não espiritual. Jesus, ele se juntava aos pobres, tratava todo mundo com dignidade. E há um exemplo muito importante que ele nos dá na última ceia, em que Jesus lava os pés dos discípulos e ele diz para os discípulos o seguinte: dentre vocês o que se propor ser maior, então que se diminua e serve, né? Quem quer ser grande tem que servir, porque liderança é isso. No fim do dia, eu como CEO, eu não estou a escrever e-mails à torta e à direita, a trabalhar no campo. O meu trabalho é tentar perceber como é que eu facilito a vida das equipas. Há um problema, como é que eu chego à solução o mais rápido possível para manter a máquina a andar. Há um funcionário que não veio, ainda que não pareça uma desculpa muito boa para mim, mas como é que eu, do ponto de vista humano, não tendo todos os fatos, consigo entender aquela situação e deixar passar e dar cobertura, né? Então, essa é mais ou menos a razão por que eu escolho Jesus. Para mim, acho que se houve um líder que efetivamente incorporou todos os princípios de liderança, foi Jesus, né? Muito bem. Agora retomamos com propósito ou com desafios? Bom, eu vou por propósito, porque propósito é o que nos guia, é a luz no fundo do túnel. Sem propósito, nós vivemos a vaguear. O tempo todo pulamos de projeto para projeto porque tu não tens um propósito. Propósito é a bússola do líder. E o meu propósito quando lidero, para além dos resultados, para além dos ganhos a favor da empresa, de melhorar a questão salarial, é como é que eu passo um pouco do conhecimento que adquiri ao longo desses anos para as pessoas. E eu fiz isso através de um livro que escrevi e já falei sobre esse livro algumas vezes. Eu posso passar a pegar. É o Líder, o livro dourado. Já temos aqui finalmente para algumas pessoas que andaram a perguntar. E no livro eu falo bastante sobre como começar a carreira, onde começa a liderança, o que é isso de marca, o que é ser intencionado, e dou exemplos reais
de situações pelas quais passei, dentre elas alguns desafios. Então, o meu propósito de vida como líder é que mais líderes, através da minha jornada como líder, consigam se emancipar e desenvolver todo o seu potencial como líderes. E para isso, eu faço isso todos os dias no trabalho, faço isso quando escrevo o livro, faço isso quando estou em casa. Quero que no fim do dia os meus filhos possam olhar para trás e saberem que eu deixei o mundo num lugar melhor para eles, né? E se alguém pudesse escrever isso para mim alguns anos atrás, eu teria agradecido muito, mas eu tenho que fazer isso agora por eles também. Então, propósito, eu não sei quais são os outros elementos, devo escrever aqui 5 coisas também. Aqui, bom, meu propósito na vida é liderar como exemplo, né? Não invadas a outra coluna. Pronto, aqui vamos falar assim. E depois, deixar o mundo num lugar melhor, né? Depois aqui é filhos, né? A educação deles, o bem-estar deles, o legado que deixo para eles, eu acho que é parte do meu propósito na vida. Na verdade, o propósito todos deles servir. Eu não tenho um propósito tipo ganhar dinheiro, porque eu acho que isso é consequência do quão bem nós fizemos o nosso trabalho e tratamos as pessoas. E, entretanto, eu sou, então, mas se fosse assim já não precisava ser CEO, né? Eu, para poder impactar o maior número de pessoas possíveis, eu tenho que criar essa marca, tenho que progredir na vida, ganhar credibilidade, para posteriormente, então, poder passar esse conhecimento. Então, essa foi a minha visão de como eu chegaria a atingir o meu propósito. Eu vou ficar por esses 4. Ok. Se não Desafios. Desafios. Atuais, passado. Como quiseres. Futuros. Futuros. Bom, os desafios futuros, acredito que todos eles devem estar em linha com os propósitos que tenho, mas se formos a falar de desafios pelos quais já passei, dei um exemplo da situação da TAG. Eu também, como sabem, passei por várias empresas, né? E é sempre um desafio a mudar de empresa, porque conhece-se um novo ambiente, conhece-se novas pessoas, são novos processos e temos que estar ali a refabricar ou reganhar a mesma credibilidade sobre a nossa marca. Então, esses desafios eu vivi várias e várias vezes, repetidas vezes, até que depois eles se tornaram um fator de motivação. Quando eu já me sentia esgotado numa empresa e eu me mudava para outra, em vez de desafio, aquilo para mim era um fator de motivação. Então, dos maiores desafios que tive, né? Aqui posso dizer que tive mudanças. Não considero desafios, mas é uma das coisas que me despertou como líder. Eu tive chefes, porque não eram líderes, que me fizeram ver o tipo de líder que eu não queria ser, né? E lidar com eles todos os dias na altura constitui um desafio, porque às vezes tu vens para o trabalho e simplesmente estás ali para fazer o teu trabalho porque também queres um lugar ao pôr do sol e queres crescer para cumprir com os teus objetivos, mas há pessoas... precisas de pagar contas no final do mês. Mas há pessoas que o objetivo dele, o propósito dele, é só ele. Pronto, ninguém também percebe. Eu nem gostaria de dizer que o propósito dele é dificultar a vida das pessoas, não. O propósito dele é só ele, só ele quem sabe. Então aqui eu diria chefes Tóxicos. Tóxicos, acho que o acento é no lugar certo aí onde está, né? Bom, realizar Angola. Eu acredito realmente no país e vou pôr isso também como um propósito aqui, já agora. Quando eu digo que acredito no país, não quer dizer necessariamente que concordo com tudo. Sim, Pelo sim. contrário, o acreditar é pensarmos eu no futuro. acredito nas pessoas, eu acredito no futuro, eu acredito que em algum lugar, em algum momento muito breve, nós todos, como angolanos,
incluindo aqueles que hoje dirigem o país. Vamos acordar e vamos entender que o propósito é comum. Vamos começar a fazer as coisas da forma correta. Acredito que as pessoas têm tentado. Honestamente falando, eu não acho que as pessoas acordam e dizem vamos deixar isso do jeito que está. Eu acho que ao se falar desse assunto é preciso ter bastante dignidade e é um assunto bastante sensível. Mas acredito que as pessoas realmente tentam, né? Mas também aqui é preciso dizer que o povo precisa contribuir e fazer a sua parte. Há uma parte que é da responsabilidade do executivo, que acredito que tem sido feita, pese embora não se senta ainda no dia a dia das pessoas, pese embora muito por se fazer, e há coisas com que podemos discordar, mas alguma coisa tem sido feita e por dignidade, respeito ao esforço das pessoas, temos que ter essa crença. Mas do lado das pessoas também, hoje, nota-se a necessidade de contribuírem mais, de fazerem mais. Não falo financeiramente, mas falo mesmo até como pessoas. Então, um indivíduo que desmonta os carris do comboio para ir pesar, né? Para ir pesar e vender. Eu sou do Kazenga, então conheço um pouco essa realidade. Tira as tampas dos esgotos para ele ir pesar, né? no Malhano. Depois diz, é o governo que partiu o carro do fulano nessas estradas, mas tu é que tiraste a tampa do esgoto, agora o carro entrou ali, partiu a mola. São esses exemplos. O indivíduo que vende, por exemplo, na linha férrea, ou o que fica na passagem de nível para impedir as pessoas de transitarem livremente. Para que ele faça o seu mercado. Para que ele faça o seu mercado. O indivíduo que corta o cabo de alta tensão da IDEL para ir pesar, né? Isso também não é o governo. Há aqui uma componente muito forte de responsabilidade do povo que precisa ser tido em conta. Então, que vou pôr realizar Angola é a minha questão quando eu falo do compliance. Tu há pouco, de certa forma, falaste disso na questão da educação moral e cívica, né? Pois, de certa forma. Pois é aí onde eu disse. Ainda só ajudar. É aí onde eu disse quando nós temos que incorporar o compliance desde muito cedo, na base. Não sei, volto a repetir, como os pedagogos vão diluir isso de formas a que o conteúdo seja apropriado para as crianças e as pessoas naquela idade, mas é preciso, porque a formação do indivíduo na base vai ditar muito o que aquele indivíduo vai se tornar. E essa responsabilidade outrora era dos pais, mas os pais hoje estão ocupados com uma data de responsabilidades. Então, podemos sim, junto das escolas, ver formas de desenharmos agora qual é o perfil do angolano à saída da escola de base. Qual é o perfil do angolano à saída do ensino médio? Né? Que tipo de indivíduos estamos a formar nesses níveis, porque é aí onde, na verdade, criamos as bases para o sucesso do país. E precisamos de começar a fazer aí. Hoje, na base, o indivíduo consome cu duro, há aí músicas que nem vale a pena citar, mas pronto, é só para vermos. Então, nós precisamos de fazer mais nesse sentido. Outro desafio que eu acho que não é um desafio, mas é para mim uma das coisas que acho que é prioridade é a minha relação com Deus e a minha família, né? Minha esposa. Já agora a Clara, né? Clara Paulo, né? Relação com Deus. Esposa. Pronto, eu vou ficar por esses 4. Acredito que sumarizam. E já temos aqui uma boa base. Pois. Muito bem, muito bem. Então, na liderança, propósito, a marca pessoal, não é? Intensidade, self-awareness, Jesus Cristo. Temos então aqui depois como propósito liderar com exemplo, deixar o mundo um lugar melhor, exatamente, filhos, servir, realizar Angola. E depois temos como desafios a própria mudança em si, chefes tóxicos, realizar Angola novamente e a relação com Deus e a esposa. Muito bem. Muito bem. Vamos.
A nossa nova dinâmica chama-se 3x5 e então nós vamos ter 3 áreas onde o Adilson vai ter que escolher apenas uma, criar uma startup fast forward e desenhar aqui um pouco aquilo que é o modelo de negócio. Ok? As áreas são comida, vestuário, ok? E alimentos, perdão, calçado. Ok? Portanto, qual escolhes? Comida ou alimentação? Ok? Muito bem. Como é que se vai chamar a tua empresa ou produto? Agropaulo. Agropaulo, escreve tu. Muito bem. O que é que esta startup Agropaulo irá fazer? Bom, essa startup irá tentar recuperar da produção agrícola que se perde por falta de escoamento para canalizar para os centros de consumo. Adicionado a isso e no processo, não basta ir captar do produtor para distribuir à boca do consumidor, também visa adicionar valor com a construção de centros integrados de processamento logístico que devem processar, selecionar, embalar e finalmente distribuir. Ok. A Agropaulo, então, de certa forma, vai ter aqui uma cadeia de distribuição mais reduzida, ok? E mais eficiente. Pois, nós queremos adicionar valor, ocupar o gap que existe Boa, então começa a catalogar. Na cadeia, né? O que é que vocês pretendem que eu, depois do nome, o que é que queriam mais ou menos que eu... O objetivo da empresa, ok? Recuperação da produção. Nesse processo de recuperação da produção, obviamente, porque a produção que se perdia agora é canalizada para o mercado, vai-se reduzir as importações com produtos agrícolas daquele tipo, daquela natureza, e vai-se reduzir a pressão sobre a moeda externa, porque o governo precisa, na verdade, de moeda forte que é para importar esses produtos agrícolas. Também vai criar maior contribuição de impostos para o Estado, vai criar empregos e incentivar os produtores a produzir, uma vez que sabem que há uma empresa, há um grupo que se ocupa de buscar a produção, processar, embalar e distribuir. Também há uma componente de exportação muito forte nesse projeto, porque o excedente da produção recuperada pode ser exportada, o que facilita o governo e a empresa. Escreve-nos isso, dá-nos insights sobre isso. Pois. Fazer aqui exportação para cima. Que recursos é que precisarias em primeira instância? Importação. Bom, tudo ronda em torno de recursos financeiros, né? Mas precisa-se de um capital de investimento na ordem dos 5 milhões de dólares, que é para a construção. Puxa, isto já não é uma startup. Não, é startup no conceito, mas... com objetivos muito claros. Exatamente. 5 milhões de dólares. E hoje em dia, para investimentos, 5 milhões de dólares, bom, na nossa realidade, com o capital social dos bancos em 60 milhões, né? Acho que ainda é alguma coisa. Mas para investimentos dessa natureza, com retornos que podem gerar, obviamente, são muito, muito importantes. Eu acho que 5 milhões de dólares não seria um valor tão alto. E depois, pode crescer em escala, porque, como sabe, a produção em Angola é feita em vários pontos, no norte, no Ije, Malange, no sul, Benguela, Uambo, Bié, são as maiores zonas de produção, sem descurar a Huila. Então é possível que esses centros cresçam em escala para daí captarem mais e mais produção, né? Então aqui ele vai baixar as importações, presumo que em 5% numa primeira fase, vai exportar o excedente e aqui há que se definir to be defined o volume de exportação, porque está sujeito ao consumo em primeira instância e o excedente do consumo. Aqui é ganhos econômicos, né? Como impostos, trabalhos,
impostos, postos de emprego. Em termos de recursos humanos, o que é que estarias a pensar? Bom, Primeira fase. Recursos humanos, o ideal é que a produção não pertence ao agropaulo, né? Já começamos com o conceito de quem detém a produção, o proprietário da produção é o produtor. Isso não é mau, é bom, pelo contrário, porque os grandes negócios hoje, eles não são proprietários de nada. A Uber não é dona dos carros, o Booking.com não é dona dos hotéis e a Amazon não é dona dos produtos que são comercializados. Eles são mercados muito fortes que se emanciparam, dando a procura e a oferta, segurança para transacionarem através deles, e é isso que pretende a Agropaulo. Nós, em primeira instância, se o produtor não vende a produção que se perde, nós não perdemos, temos custos operacionais, sim senhora, mas mínimos. Se o consumidor, no caso os grandes grupos, supermercados, empresas, a indústria transformadora, a própria reserva estratégica alimentar também pode ser cliente. Eu costumo dizer nas minhas palestras, sobretudo aos jovens, que eles pensam logo no negócio de $1 milhão, quando podem pensar no negócio de $1 para 1 milhão de pessoas. Pronto, isso é verdade. Aqui tudo o resto é operacionalizável, os $5 milhões têm que ver com investimento nos centros integrados. Fora disso, tudo o resto pode ser feito a um custo mínimo, né? Como é a produção que já existe, captar essa produção, reconhecer onde existe, catalogar a produção, fazer o acompanhamento. Pode-se introduzir a componente de processamento e embalagem a posteriori, quando tivermos a escalar o negócio, a expandir o negócio, mas o conceito já existe, né? O conceito é fácil de ser executado. Então, isso, em essência, é isso. Não sei se gostaria que eu desenvolvesse um pouco mais. Posso ir Tranquilo, podes terminar. Pronto. Eu acho que uma das coisas que também é importante aqui realçar, como eu dizia, é que se o consumidor, os grandes grupos, não adquirem a produção através de nós, bom, nós também não perdemos, mantemos nossos custos fixos no mínimo. Então, é o tipo de negócio que nós não temos grande demanda de capital corrente, porque o capital corrente é, na verdade, financiado pelo consumidor quando paga em avanço uma determinada produção que deve ser colhida em pelo menos 2, 3 meses da data de pagamento. Aí, a partir daquele valor, usamos que é para financiar o nosso capital corrente e o custo com a produção do produtor. Fizemos acompanhamento, porque às vezes a produção está estimada em 2 toneladas, 2.000 toneladas, mas no final do processo, quando se faz a colheita, estamos em 1,8, 1,12. Então há que se fazer um pagamento parcial da produção, antecipadamente, para no final, quando se reconciliar a produção, fazer o pagamento do remanescente. Adilson, tu como és um homem do procurement e dos processos, que 3 conselhos que tu deixarias aos jovens que estão neste momento, com os seus negócios muito recentes e que precisam urgentemente de clientes corporate para que os seus negócios tenham sustentabilidade, mas que muitas vezes não conseguem entrar, sobretudo no setor do oil and gas ou em outros setores com mais processos. Que conselhos é que tu deixavas aos jovens? Bom, o oil and gas, seja para jovens como para empresários já bem estabelecidos, não é um setor fácil de penetração, porque exige tecnologia, exige entendimento da cultura, como eu falei, da indústria em si, exige conhecimento dos processos e etc. Então essa dificuldade vão ser para os jovens como para empresários já bem emancipados. Mas o que eu gostaria de começar a dar como conselho o primeiro é não desistir, é extremamente importante. Aí vai o fator intencionalidade, né? Tanto é assim no negócio como é assim na marca. Eu vou ser intensivo e eu vou ser altamente intencionado a fazer acontecer, é o primeiro. Porque desafios, sacrifícios, todos enfrentam. Acredito que alguns vão dizer, não, eu queria estar no lugar dele hoje, né? Há vezes que o meu sapato é muito apertado e você não gostaria de estar nele. Porque cada um a seu nível, as suas dificuldades, e todo líder, e has de concordar comigo, que chega a esse nível, teve que consentir sacrifícios, sacrifícios duros. Não há jornadas de liderança fáceis. Então, não, muitas vezes a noite de sono não foi tranquila. Exatamente. Mas o teu vizinho de manhã acha que foi. Eu falo um pouco sobre isso no livro, onde eu falo sobre uma experiência em que eu tive que soube como se eu tivesse sentado no chão, úmido,
num quarto escuro, sem ninguém para me auxiliar. Então, essa é a sensação que temos quando passamos por desafios, sacrifícios, sentimos-nos isolados, porque o topo parece isolar. Até hoje há problemas, há situações que se colocam, mas hoje estou muito mais munido para enfrentá-las. Então, o primeiro desafio o primeiro conselho é não desistir, nunca. Tenha um propósito bem definido e não desista. Então, o primeiro é não desistir. O segundo é entender como é que com os recursos que eu tenho, eu posso começar a fazer alguma coisa. Como eu disse bem no âmbito desse projeto que eu acabei de ilustrar, salvo a componente processamento e embalagem, tudo o resto pode ser feito. A criação de um website que é para cadastramento e o mercado digital para os produtores e consumidores pode ser feito com mínimos recursos. O call center para acompanhamento dos produtores menos emancipados digitalmente, os mais tradicionais, também pode ser feito com menos custos. Depois, o conhecimento dos produtores e acompanhar a produção até o final, tudo bem. A parte da embalagem e processamento até pode ser terciarizado, né? Porque nós conhecemos algumas empresas que fazem, só não sei se têm a capacidade de processar tanto, porque se aqueles produtos se perdem em primeira instância é porque os demais não estão a conseguir processar, então é a necessidade de termos mais e mais empresas nesse género. Então aqui para não desistir é tentar perceber como trata-se de uma startup, trata-se de entrada, né? É perceber como é que com os recursos que eu tenho eu consigo prestar algum serviço no setor, né? Você já definiu o propósito, não vai desistir, agora é tentar perceber o que é que tem de necessidade no setor, né? Ou seja, um diagnóstico de necessidade. E é importante, extremamente importante. Para isso importante. há o estudo também, não é? É extremamente importante, porque Diagnóstico. E devo dizer o seguinte, só para fazermos aqui um alinhamento. Este que supostamente é o propósito para o qual você não deve desistir, deve estar associado a este que é a necessidade que deve ser identificada. Bom, de nada vale você dizer não. O meu propósito é construir rockets em Angola para lançá-los ao espaço. Isso é uma necessidade que nós temos hoje? Tipo, é o teu propósito, mas é uma necessidade. Não, o meu propósito é, diria, exportar algo que no fim do dia não é ainda uma necessidade primária para nós, né? Você diz, eu quero exportar, seja lá o que for, né? E aquilo não é uma necessidade. Então você vai lutar para algo que as pessoas na verdade não precisam. Quando o teu propósito está associado a uma necessidade, aí você vence, porque o que você se propõe fazer na vida é algo que as pessoas precisam. É um serviço que é necessário, seja na indústria, seja na vida das pessoas, na economia de forma geral. Então pensa assim, na minha comunidade, aqui onde eu vivo, onde eu me encontro, o que é necessário? O que é que nós temos como necessidade? Há lugares onde não há uma padaria, há lugares, podes montar um depósito de pão se não tens um capital para investir em muito. Há lugar onde não há uma geladaria, pode começar com um projeto dessa natureza. Então a necessidade e o propósito devem estar alinhados, e são dois dos elementos chaves. No caso da indústria, é tentar perceber, da indústria petrolífera, é tentar perceber o que é que, sendo angolano, aí vai a questão de diagnóstico de necessidades, eu posso providenciar para a indústria petrolífera. Eu não tenho tecnologia, eu não tenho grandes recursos, não, eu posso providenciar manpower, porque eu conheço os angolanos bem qualificados, eu posso me resistar e ter as licenças para providenciar mão de obra qualificada, então eu posso fazer isso. O outro vai pensar, bom, eu posso, com a minha quinta, fornecer produtos de primeira necessidade para a empresa que serve o setor, que é uma empresa do subsetor, né? Há várias empresas que fazem catering no setor e tu, sendo um agricultor, vais te perguntar como é que eu consigo participar do setor direto ou indiretamente, né? Então essa é uma outra. A outra, nós vimos hoje muitos que têm empresas de
a manutenção de ar-condicionados, de limpeza, todas essas são necessidades que o setor tem. Nós não podemos olhar para o setor só do ponto de vista técnico, do ponto de vista operacional. Não, há toda uma gama de serviços que o setor precisa, como precisa toda a economia, e é essas necessidades que nós temos que identificar. Sim, nós, na questão da microeconomia, nós por um posto de trabalho diretos temos 4 ou 5 indiretos. Pois, ainda mais, e por isso mesmo a necessidade de jovens com ideias, com iniciativas e que, estando alinhado o propósito à necessidade do serviço que pretendem prestar, entrem para o mercado e lancem esses projetos, porque disse bem, para cada um indivíduo empreendedor, 4 outros, né, são empregados, então aí O terceiro, para fecharmos. Bom, o terceiro tem um propósito, tem necessidade, se capacita. Né? É preciso estar capacitado. Capacitação. Você tem um propósito, você identificou a necessidade, agora você tem que se capacitar. Né? Tem que estar capacitado, porque da mesma forma que você identificou essa necessidade, da mesma forma que você tem este propósito, você vai ter concorrência. Há mais pessoas a pensarem como você, há mais pessoas a pensarem em fazer serviços de limpeza para o setor petrolífero, há mais angolanos. Sim, falaste há pouco, estudar bem onde vais reunir, quem exatamente. Quem. Esta capacitação não é só académica, técnica. Aqui é um pouco de tudo. É académica, é as licenças, com os alvarás e tudo mais, tem que estar emancipado do ponto de vista documental, é networking, né? Você vai para a sua própria situação contributária, não é? Porque vão-lhe pedir uma declaração de não dívida. Sim, como é startup, não deve ter dívida, mas começa uma empresa, pode ser uma sociedade unipessoal, pode ser. Bom, é preciso estar capacitado, e essa capacitação, emancipação, talvez seria esse o termo, né? Eu vou pôr aqui / emancipação, deve ocorrer não nesta ordem, mas deve acompanhar os outros 2 pontos iniciais, porque não vale nada você ter um propósito, não vale nada identificar uma necessidade, você não está capacitado, nem tecnicamente, nem do ponto de vista documental, nem do ponto de vista do conhecimento, networking, não estás capacitado para providenciar. É ir participando de fóruns, workshops da indústria, é procurar pessoas dentro do teu ciclo pessoal, talvez seja o amigo que é irmão de alguém que conhece o setor e vai começar a conversar contigo, discutir contigo oportunidades, por aí em diante. Bom, e essa emancipação, capacitação também prende-se com entender a indústria, né? Pesquisar, entender como é que funcionam os processos de contratação na indústria, entender quem são os stakeholders, como é que são tomadas as decisões. É preciso passar por isto para que isto seja satisfeito e finalmente isso seja cumprido, né? São os 3. Muito bem. Adilson, muito obrigado. E voltamos já para o próximo bloco. Muito obrigado. Está certo, obrigado. Pronto, Adilson, a conversa está boa, caminha para o fim. Deixa-nos só então as tuas considerações finais, porque infelizmente temos mesmo que acabar. Digo infelizmente porque foi mesmo uma conversa fantástica. Queríamos ouvir as tuas últimas considerações antes de fazermos aqui o fecho. Bom, porque obrigado a vocês também, a Performance 360. Gostei da conversa, muito aberta. Está de parabéns também, acabei de dizer agora em off. Uma pessoa muito afável, muito conhecedora das matérias. Era importante, porque tudo isso que estamos a fazer tem como objetivo, pelo menos no meu propósito, emancipar mais líderes a se tornarem líderes através da minha própria experiência. É importante, e vai aqui um apelo aos mais jovens, sejam profissionistas. Eu já disse essas palavras, mas não posso voltar a enfatizar mais do que isso. Sejam profissionistas. Eu estive a falar há 2 semanas atrás no Tecmosec, parabéns ao Mano Garcia pela atividade, mas notava-se que alguns jovens vindo da Faculdade de Engenharia tinham dificuldades em escrever.
Diz-se às vezes no meu tempo, eu não sei se eu já tenho idade para dizer isso, mas naquela altura a preocupação era tanta em escrever que quase todo mundo sabia. Quem não sabia era basicamente um outlier. Hoje não é. Hoje é normal um jovem não saber escrever. Lê-se pelos conteúdos dos comentários nas redes sociais. Não, como é nas redes sociais, podemos dar um desconto. E aí depois se transporta dali para o corporativo, onde vai aplicar A exceção torna-se a regra. Exatamente, vai escrever uma carta para uma vaga e aí os erros que comete nas redes sociais se transportam agora para o corporativo. Então, sejam profissionistas, olha, saber ler, saber escrever, estar bem apresentado. Eu discordo um pouco com a ideia de eu vou para uma reunião de t-shirt, uma entrevista de t-shirt. Tu deves respeito às pessoas que vão te entrevistar. Tu deves respeito às pessoas que vão lá estar te receber. Camisa branca. Uma camisa branca, o mais social que puderes, né? Mas esteja bem apresentado, porque a apresentação, preparação e o básico de saber ler e escrever representam 80% do sucesso. Os 20% é estares lá e fazeres bem. Então, esse é o meu conselho para os jovens. Ninguém chega até aqui, eu já disse, sem ter esse nível de preparação, esse nível de perfeccionismo e esse nível de rigor para consigo mesmo e para com aquilo que faz, o nível de intencionalidade. Esses são fatores chaves. Hoje em dia é tudo no oba-oba, é tudo no deixa andar, é tudo nas redes sociais, é ouvir uma música aqui e acolá, mas isso são todas distrações. No fim do dia, vamos olhar para alguém muito bem sucedido e nos inquietamos com um post que a pessoa colocou, como se a vida dele se resumisse naquilo, e andamos a fazer comentários invejosos, porque presumimos que aqueles que chegaram onde chegaram porque foram impulsionados, sem você saber que todo líder só chega onde está, saber engolir sapos e saber ultrapassar sacrifícios de dor. Todos nós ultrapassamos esses sacrifícios, todos nós. Nós temos vindo a falar nos episódios anteriores, portanto há um lado, digamos que mais sombrio da liderança que nem sempre as pessoas sabem e transparece. Nós também não o queremos fazer transparecer. Não queremos fazer transparecer. Porque efetivamente levamos as preocupações para o sono, para a cabeceira. Mas é preciso, se calhar, partilharmos mais disto, porque eu vejo que no LinkedIn, nos posts, são tudo sobre histórias de sucesso. E passamos a impressão nas pessoas que é tudo muito fácil. Olhamos para um líder bem-sucedido, as imagens são sempre muito bonitas, os textos são sempre ricos de sucesso, mas esquecemos que aquele indivíduo só chegou aí porque há uma tralha de sacrifícios que ele teve que enfrentar. Você não sabe o que é ter o teu nome exposto nas redes sociais, porque você está a ser acusado de uma coisa que não fez. Você não sabe o que é um chefe chegar para ti e dizer, olha, você vai ser demitido. Ou você não sabe o que é estar 3 meses em casa, simplesmente sem saber o que vai acontecer amanhã, porque você foi afastado. Né? Então, todas essas são situações que um líder passa, porque um líder passa. Às vezes existe qual uma matéria que não está bem explicada e levam dias e dias. Alteração até do corpo acionista. Do corpo acionista, exatamente. Simplesmente tens, e enquanto administrador, tens que sair. E temos a todos os níveis, chefes, para não dizer líderes, que podem não se compatibilizar conosco. Até esse nível tem. Agora é o teu nível de liderança que vai te permitir lidar com aquele chefe, percebendo que, bom, essa é a posição dele, essa é a minha posição, não há esse nível de amizade, não há como forjar essa amizade, mas eu preciso lidar com ele. Então, esses são todos os conselhos que eu gostaria... O teu cargo não te define. Exatamente. Exatamente. O que te define é o teu propósito. Onde que você quer chegar na vida. E o teu profissionalismo. E o teu profissionalismo. Temos vindo a debater e acho que é o maior ponto em comum que partilhámos aqui, não é? Ao longo da nossa conversa. Da conversa. Profissionalismo. Para mim, você é tão grande quanto é o teu nível de liderança. Porque em liderança existem níveis de 1 a 10, os níveis intermédios de 7. Mas quão grande és tu como líder? Qual é o teu nível de maturidade, de percepção, de evitar batalhas, de não lutar todas as lutas, de perceber que é preciso perder uma batalha para ganhar a guerra? Como líder, a cabeça está a funcionar 360 graus, a pensar em como lidar com todas essas questões. O funcionário que a mãe já morreu 3 vezes
E ele vem depois te explica, né, um pouco que na gíria. Não, boss, aquele que morreu não é a minha mãe, aquele é a irmã da minha mãe. Agora essa aqui mesmo já é a minha mãe. Então, pronto. E como líder tens que lidar com tudo isso, né? Então, o recado vai para os demais porque eu me importo, eu realmente me importo. Se não fosse assim, não teria dito, porque também não teria escrevido um livro. Mas importo-me que as pessoas tenham sucesso, importo-me que as pessoas consigam chegar onde eu cheguei. Eu acho que os últimos 5 anos, sobretudo, nós temos acho que já está evidenciada uma melhor qualidade nos nossos quadros nacionais. Eu noto isso. Sim, Nos últimos 5, 10 anos, noto uma evolução muito grande. Temos muito Mesmo bons... o próprio absentismo, ou seja, já não tem faltado tanto, já há um comprometimento maior com a empresa e com o que tem que se fazer. Os quadros que já estão no mercado, esses sim, né? Esses não há muito o que se dizer. Eu acho que todos nós temos feito a nossa parte. O angolano gosta de trabalhar. O angolano é um povo trabalhador. O angolano é um povo que se dedica e quando se é dada a oportunidade, aproveita. Existem exceções, como essas que eu citei, e como líder é preciso saber lidar. Mas a minha maior preocupação é mesmo com os jovens, né? Os que recém-formados, estão agora a entrar para o mercado de trabalho, estão agora a tentar começar uma startup, esse processo, né? E eu abordo um pouco sobre isso no livro, espero efetivamente que isso ajude de alguma forma, mas tudo quanto discutimos agora, durante esse tempo todo, não vai fazer sentido se vocês não forem intencionados. E intencionalidade, mais uma vez, e não terem self-awareness. Eu tenho que saber com quem é que eu estou a falar. Eu vou ter com um CEO, essa pessoa vai entreter 2 minutos do tempo dele e depois daí, em função desses 2 minutos, muito provavelmente ele já não vai me ouvir. Não, hoje em dia é fazer um simples Google e perceber se essa pessoa tem redes sociais, quem não é a tem, pessoa, como os é órgãos que é, sociais da empresa, por aí. É importante a autoinformação. O teu amigo já te proporcionou uma reunião com o irmão dele, você chega lá totalmente despreparado, né? Nem sabes que... Olha, vais conhecer o meu irmão, ele vem hoje, e aí vais conversar com ele. E estás lá totalmente despreparado. Quando chegares na reunião, na conversa, arrasa, brilha, faça acontecer. Mostra que realmente mereces. Não sendo ganancioso, não divagando, mas se preparando, estando bem apresentado, entendendo aqui o self-awareness, onde é que você está, com quem você está, como falar. Aqui a conversa foi um pouco informal, meia volta estávamos num português mais cuidado, meia volta na gíria, mas quando se trata de questões profissionais, é preciso mesmo ser cuidado na linguagem, né? Sem exageros, sem sensacionalismos, mas é preciso, sim, estamos muito bem preparados e cuidados. Muito obrigado, Adilson. Foi uma excelente conversa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Liderança, estratégia e crescimento exponencial, este é o DNA do nosso podcast. Eu sou o Marco Mendes, o vosso host. Se és um líder, gestor ou empreendedor, encontraste o teu lugar. Aqui não vamos só conversar sobre ideias. Nós desconstruímos, ilustramos e colocamos em prática os conceitos que realmente impulsionam carreiras e negócios. Com entrevistas exclusivas, cada episódio é uma atualização da sua forma de pensar e de agir. Estás pronto para atualizar o teu mindset? Então aperta o cinto e junta-te a nós.